Você já parou para pensar que não significa realmente a frase "com Deus todas as coisas são possíveis"? Talvez você até concorde com ela, mas ainda separe Deus de você mesmo. E se eu te dissesse que essa separação é uma ilusão? Que, na verdade, Deus e você é um só? Hoje quero te guiar por uma jornada que pode mudar completamente a forma como você percebe sua existência. Essa ideia de que o poder criativo do universo está dentro de você não é apenas uma metáfora. É uma verdade que transforma vidas. No Evangelho de João, há uma frase poderosa: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós." Mas o detalhe é que a tradução do original grego muda tudo. A palavra traduzida como entre deveria ser dentro. Isso mesmo, o Verbo, ou o poder criativo de Deus, não está fora de você. Ele está em você. E o que é esse poder criativo? É a sua imaginação. Sim, sua imaginação é a força divina que molda a sua realidade. Isso significa que aquilo que você visualiza, sente e acredita pode se manifestar em sua vida. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue imaginar neste exato momento que já é a pessoa que sempre desejou ser? Que já vive a vida que sempre sonhou? Talvez a razão diga não, e seus sentidos te contradigam. Mas o segredo está em persistir nessa visão até que ela se torne real. Faça esse exercício comigo. Feche os olhos por um instante e visualize um amigo comemorando com você uma conquista que você tanto deseja. Imagine o sorriso dele como palavras de apoio. Sinta a emoção dessa cena como se já estivesse acontecendo. Parece simples, mas esse é o caminho para transformar sua imaginação em realidade. No fundo, tudo isso se resume a uma lei universal. Aquilo em que você foca sua atenção e acredita se torna sua realidade. Se você dormir todas as noites com a sensação de já ser uma pessoa que deseja ser, sua vida receberá a mudança de maneiras que talvez você nem consiga explicar. E aqui está o ponto principal. Esse poder não está reservado para uns poucos escolhidos. Ele está disponível para todos. Está em você, em mim, em cada pessoa que cruza seu caminho. Quando você descobre que o verdadeiro criador da sua realidade é a sua imaginação, não precisa mais depender de circunstâncias externas. Você se torna o operante, o dono do seu destino. Então, o que tal começar agora? Se imagine vivendo a vida dos seus sonhos. Confie nesse processo. Experimente e veja o que acontece. Eu posso garantir, com base na minha própria experiência, que funciona. Lembre-se, o mundo lá fora é apenas um reflexo do que acontece dentro de você. Transforme sua mente e sua realidade se alinhará com sua visão. A partir da consciência de que tudo o que existe foi criado por uma única fonte, é crucial entender que essa fonte é a nossa própria imaginação. Nada acontece sem ela, nem mesmo aquilo que consideramos negativo. Quando refletimos sobre isso, entendemos que, como nos ensina a Escritura, eu dou a vida e tiro a vida. Eu crio vitórias e maldições. E é justamente aqui que entra a nossa escolha. Escolher a vida, escolher o positivo, o que é bom. Não podemos culpar outro Criador. Se pensamos em dois Criadores, estamos em um conflito interno. Nossa própria imaginação pode gerar tantas coisas maravilhosas quanto as que não são tão específicas, dependendo do que alimentamos nela. Não há dois deuses, não há dois criadores. Existe uma única fonte, nossa imaginação. Se eu conseguir identificar esse poder dentro de mim e me conectar com ele, então sou capaz de transformar minha realidade. Muitas vezes não percebemos que somos nós mesmos que permitimos que pensamentos limitantes ou negativos façam parte de nossa vida. E se aceitamos esses pensamentos, eles se tornam parte da nossa realidade. Por isso, devemos ser muito mais conscientes do que alimentamos em nossa mente. Agora, imagine que você deseja algo específico. Vamos supor que você queira um casamento feliz, mas sinta que ninguém ao seu redor é adequado. Não importa se você não conhece ninguém. O que importa é uma decisão interna de que você merece isso. Pergunte a si mesmo:
O que faria se já fosse verdade? Como me sentiria? Você não precisa esperar que as situações se alinhem para que isso se manifeste. O que você deve fazer é entrar no estado mental de já ter o que deseja. Imagine-se vivendo essa realidade. Sinta-se como se já fosse real. E então, vá para a cama, imerso nesse sentimento, sabendo que tudo o que imaginamos com sentimento profundo tem o poder de se materializar. E quando isso acontecer, o mundo ao seu redor tentará dar explicações lógicas, apontando para eventos e incidentes que ocorreram à manifestação. Mas, na realidade, a verdadeira causa de tudo foi sua imaginação. A chave é acreditar. Se você conseguir, sem dúvidas, afirmar que isso é possível, então os meios aparecerão. Pode ser que o processo de manifestação surja de uma forma inesperada, e você será guiado por uma série de eventos que parecerão puramente coincidentes. Mas nada é por acaso. Tudo é moldado pela sua mente. Quando imaginei meu próprio sucesso, eu sabia que algo precisava mudar. Eu vi o que queria na minha mente, e então a realidade começou a se ajustar. Isso não aconteceu de imediato, mas persistindo, tudo se alinha. O que você precisa entender é que, quando você assume o controle de sua mente e acredita no que está criando, as portas começam a se abrir. Como o velho disse e diz, a visão tem seu próprio tempo de amadurecimento. Ou seja, sua visão, sua imaginação, vai se concretizar no tempo certo. Se você mantiver firme sua fé naquilo que deseja, mais cedo ou mais tarde, isso se manifestará. Agora, quero que você entenda que, ao acreditar no poder da sua imaginação, você pode transformar qualquer situação, qualquer desafio. As situações até parecem adversárias ao princípio, mas elas estão apenas ajudando você a se alinhar com o que realmente deseja. Portanto, se você quiser algo, não espere pelas condições perfeitas ou por sinais de que é o momento certo. O momento certo é agora. Decida o que você quer, imagine isso com clareza e espere com confiança. A vida vai se ajustar para que sua imaginação se torne realidade. Lembre-se, a imaginação é uma poderosa força criadora. Se você acredita que tem algo, será atraído por todas as oportunidades e as pessoas permitirão que isso se manifeste. O segredo é não duvidar, não hesitar. Quando você sente com intensidade e verdade, a realidade responde. Agora, eu sei que pode parecer difícil acreditar que tudo o que você deseja já está ao seu alcance. Mas a verdade é que, se você conseguir imaginar e sentir isso com força, a realidade vai se adaptar a essa nova visão. Imagine agora que você já está vivendo essa vida de sucesso, essa vida de borboletas. Como seria? Como você se sentiria? Mantenha essa sensação viva dentro de você e veja como o mundo ao seu redor começa a refletir essa realidade. Você não precisa saber como vai acontecer. Só preciso acreditar e sentir como se já fosse verdade. Eu te desafio a experimentar isso. Imagine o seu sucesso, a vida que deseja, e observe como tudo começa a se encaixar. Se você seguir esse caminho, posso garantir que em breve viverá uma realidade completamente transformada. Não é uma questão de se perguntar se isso vai funcionar. A questão é quando você vai aceitar que o poder de criar é seu. Portanto, comece agora. O universo está pronto para responder ao que você deseja. Ele está esperando que você acredite e aceite seu poder de criar. O verdadeiro Cristo não está fora de nós, nem em um lugar distante ou celestial. Ele está crucificado dentro de nós e continua a ressurgir, não como um ser exterior, mas como uma energia viva dentro da humanidade. Quem nos ensina que o Cristo está fora de nós, em um lugar distante, é um falso mestre. O Cristo, a verdadeira esperança, está em nós, dentro de nós. Agora você precisa provar isso, levar isso ao limite.
O Cristo dentro de você é a chave para a transformação. A palavra que estou dizendo, na sua verdadeira essência, significa que, no começo, havia um propósito, e esse propósito estava com Deus, e Deus, por sua vez, era o próprio propósito. Há um plano maior por trás de tudo isso, algo dentro de nós que nos conecta com o divino. Ele se tornou humano para que nós, por meio dele, pudéssemos nos tornar divinos. Isso pode soar impossível, mas é pura verdade. O propósito da vida é esse: elevar a humanidade ao nível divino, para que, em essência, nos tornemos um com Deus. Ele se fez homem para que pudéssemos nos tornar Deus. Parece surreal, mas é a jornada da alma, é o nosso destino. Hoje não se limite a pensar só em você. Imagine um amigo, alguém que está em uma situação difícil. Se ele está desempregado, veja-o já empregado, como se essa realidade já fosse verdade. Não fale sobre isso, não busque aprovação. Simplesmente imagine o melhor para ele. Um exemplo: um amigo meu em Los Angeles que estava prestes a ser demitido, com todos os superiores dizendo que ele não era útil e que estavam pensando em despedi-lo. Sem apoio e com uma família para cuidar, ele ficou arrasado. Mas ao vencer a derrota, ele se lembrou de um princípio que vive: o poder da imaginação. Então ele não disse nada, não compromete seus planos com ninguém. Ele mandou em sua mesa, quieto, e usou sua mente para mudar a situação. Em menos de 48 horas, a atitude dos seus superiores mudou completamente, e eles começaram a elogiá-lo por algo que havia feito. Mas o homem ainda não se sentiu bem, pois não conseguiu esquecer as palavras duras que foram ditas antes. Ele decidiu sair sem saber o que o futuro lhe reservava. Mas ao aplicar a técnica da imaginação, ele viu seu amigo vencedor, ganhando 25% a mais do que no emprego anterior. No final da segunda semana, ele voltou e disse: "Consegui. Eu não perdi nenhum dia de salário e ainda consegui um emprego com um aumento. O que fez isso acontecer? A imaginação, o amor colocado nessa imaginação. Ao entrar no universo do amigo, sem dizer uma palavra, ele o viu realizado. Se você visualizar seu objetivo antes de agir, as pessoas ao seu redor começarão a ver você como você se vê. Se você vê como um fracasso, os outros também irão enxergar isso. Mas se você for alguém de sucesso, é isso que os outros irão perceber. Agora, o que poderia ser mais audacioso do que um homem se identificar com Deus e andar como se fosse um com Ele? Muitos acreditam que isso é blasfêmia, mas Jesus mesmo falou sobre isso. Em João 10, ele diz: "Não está escrito na vossa lei que são deuses filhos do Altíssimo? Se ele pode afirmar que é um com Deus, qual é o problema em você assumir esse poder também? A imaginação é Deus em ação, criando a realidade. Se você assumir que as coisas estão como deseja, a realidade vai se moldar. Não precisa sair se vangloriando disso. Mas também não tenha vergonha de assumir o seu poder. Se você entende que é um com Deus, sua vida será conduzida com essa certeza, e não com o peso de um falso ego. Nós somos uma manifestação do divino. Não há aristocracia maior que essa. O que mais importa é a aristocracia do espírito, não a linhagem ou status físico. Deus é o ponto de partida de todos, e é de lá que devemos nos conectar. Se você se vê como um reflexo de Deus, essa será a sua verdade, e você poderá viver de acordo com ela. Não importa a sua origem. Tudo o que importa é o que você assume agora, neste momento. Assim como minha mãe me ensinou, você pode começar de onde está e ver o valor em si mesmo, sem se importar com o que vem do passado. Você é um com o divino, e isso deve ser a sua base para caminhar no mundo. Ao dar esse exemplo para seus filhos, você instilará neles o poder de se verem como seres divinos, prontos para conquistar o que desejarem. A verdadeira herança não está em um sobrenome ou em um passado distante, mas não há reconhecimento de que todos somos iguais diante de Deus. Então, pare de se preocupar com a história de sua linhagem e comece a escrever a sua própria história, baseada no seu poder divino. Somos todos filhos de Deus, e isso é o que nos dá valor. Assim como uma árvore não se preocupa com as raízes que não vê, nós também não precisamos nos prender para que não possamos mudar. Nossa vem força da nossa essência divina, e a única linhagem verdadeira que possuímos é a linhagem do Espírito.
Agora, tome uma atitude. Levante-se com a certeza de que você é um com Deus e observe como sua vida receberá a se transformar.